as suas maiores sinfonias para receber algo em troca. Toda a humanidade, se a gente não recebesse nada em troca, não deixaria de criar. Você não ajuda o teu irmão para receber uma grana depois, lá na frente, daqui 20 anos, quando ele for maior. Não é verdade? A humanidade é maior do que os laços de mercado. E aí o que acontece? A indústria de propriedade intelectual, que se montou como uma divisão do trabalho, sabe o que ela fez na época do Renascimento? Ela precisava individualizar as funções, e ela criou a figura do autor. Não é que o autor como verdade histórica nunca existiu, existe. Se eu falei essas frases que eu estou falando para vocês, o autor dessas frases é Sérgio Amadeu. Só que você vem dizer que eu sou dono dessas frases, tem uma diferença abissal, enorme, porque são vários fragmentos da ideia de outros, que eu estou retrabalhando. E se eu tivesse que pagar para usá-las, eu não poderia pagar. Então é o seguinte, há uma contradição que não era muito clara antes da existência das redes digitais. Está aí o Gustavo do Teatro Mágico. Olha o Gustavo lá. O Gustavo, ele vive de propriedade das músicas dele ou do relacionamento que ele tem na rede? Ele vive do relacionamento. Eu estava com eles lá em Belém, o cara botou às 16 horas. Show do Teatro Mágico no barco do Greenpeace. Encheu de gente. Quanto que eles cobraram mesmo? Zero, nada. O que é que permite ele ganhar? Ele ganha através do quê? Ele ganha liberando o conhecimento. Ele ganha naquilo que o John Barry Barlow já disse nos inícios dos anos 1990. A rede é uma criação sociotécnica que as pessoas estão mudando o jeito de pensar, e a internet está levando outras formas. E é o seguinte, quem quer viver de propriedade vai continuar vivendo, só que começa a existir gente que quer viver do relacionamento. Ou seja, a relação, a divulgação, a disseminação é mais importante que o controle de acesso. E aí sabe o que acontece? Se eles têm qualidade musical, um monte de gente vai lá assisti-los. Então é o seguinte, você tem dois jeitos de lidar com essa situação que a gente está vendo. Nós estamos numa rede que não trabalha com escassez. Ou você quer proibir, controlar, ou você quer aproveitar as qualidades da dádiva. Que dádiva? A dádiva da gratuidade. Cidade de Quissamã, norte do estado do Rio. Norte do estado do Rio de Janeiro. O prefeito abriu o sinal wireless. Tinha 90 computadores na cidade. Ele abriu o sinal gratuito. Sabe o que aconteceu? Mais de 1.200 computadores um ano depois. Sabe por quê? Porque era gratuita a conexão. Era gratuita. A gratuidade incentiva. Ela cria outros focos. Ela é a gratuidade de ser grátis mesmo. Não é a gratuidade só daquele intelectual que fala, não, eu não posso deixar de cobrar. Isso é capitalismo. O capitalismo é uma fase da história, ele não é eterno e nunca será eterno. E eu quero chamar a atenção que nós temos que entender que não tem só motivação econômica na criação. Acabei de soltar um livro chamado O Futuro da Música Depois da Morte do CD. 16 autores, 13 títulos na internet. Se eu tivesse lançado numa livraria, pergunto a vocês, teria 92 mil comentários? Se você dá um Google, sai 92 mil referências. Teria? Não teria. Não teria. Sabe por que tem? Porque eu estou apostando em outra lógica, na lógica das redes, na lógica do compartilhamento. Não existe uma única lógica. Eu vendo, você compra. Se eu não vender, eu não produzo. Eu produzi o meu artigo para não vender. Eu quero outro tipo de coisa. Eu quero outro tipo de coisa. Eu quero proliferar a ideia. Eu quero passar longe uma concepção. Não necessariamente eu quero dinheiro. Esses caras que dizem que a humanidade só cria por causa do dinheiro, estão falidos. E a falência é a rede que está impondo. A propriedade intelectual, ela não faz sentido num ambiente de redes. Ela existe. Eu não concordo um pouco com o Capito, que fala, propriedade não existe enquanto ideia, né? Mas ela existe na prática. Foi ela que montou a indústria cultural.
Quando os negros dos Estados Unidos saíram da guerra de secessão, com aqueles tambores sobrados da guerra e com aquelas cornetas militares, eles criaram em cima do soul, criaram o jazz. É o seguinte, o jazz foi apropriado privadamente pela indústria cultural. Sabe o que a rede fez com o jazz e com o resto das músicas? Retomou ao seu espaço, ao espaço da cultura, ao espaço do comum. Hoje nós estamos vivendo o espaço do comum, mas o espaço também que questiona aqueles que dizem que a humanidade só tem um veio, só tem uma única coisa que a interessa, que é o egoísmo, o auto-interesse e o dinheiro. Errado. A humanidade é muito superior a isso. Então vamos